Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma análise do índice, hoje dia 2 de setembro, espero que vocês tenham ido bem. Eu levei 2 loss seguidos e parei de operar, tá? Entrei num cenário de menor probabilidade e aí eu já vou mostrar para vocês minhas entradas lá no gráfico de 5 minutos. Então o mercado ele entregou uma forte força vendedora hoje. Como ele já testou essa média aqui de 200 períodos, ó, essa se torna mais fácil dele romper agora, tá? E talvez fazer um novo teste nessa barra aqui, na abertura dessa barra aqui, tá? Fazer um novo teste e aqui a gente vai ver se vamos ter força compradora ou não. Por quê? Porque essa perna de alta ela foi mais forte do que as demais, tá? Então isso daqui implica uma maior probabilidade do preço se segurar um pouco nessa região, tá? Outro cenário que pode acontecer aqui é o mercado se mostrar um pouco mais consolidado aqui, tá? Porque ele está querendo entrar numa trap zone. Querendo entrar não, ele já está numa trap zone, tá? Isso indica o quê? Que o mercado testou a média de 200 períodos ascendente e está com uma média de 20 períodos descendente. E aí aqui a gente fica numa briga e o preço começa a se comprimir, tá? E aí os pregões são mais difíceis. Eu acho que eu comentei isso alguns dias atrás lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda lá no Instagram, @wallace.oliveira, vai lá, segue, que eu estava respondendo algumas perguntas hoje no período da tarde para distrair um pouco depois de ter tomado os 2 loss. Então, se você começa a enxergar o mercado a sua análise não está de acordo com o mercado, do que ele está executando no dia, não fique tentando bater dando murro em ponta de faca, tentando pegar esses movimentos porque você quer provar para o mercado que a sua análise está correta. Não. Faça um bom planejamento e respeite esse planejamento, tá? Então você tem o meu planejamento, por exemplo, ele tem um certo número de entradas que eu tenho que fazer no dia, que eu vou fazer no dia se elas aparecerem, e se eu tomar 2 loss seguidos, eu considero parar de operar, tá? Principalmente se a minha análise não está de acordo com o que o mercado está executando naquele momento. Já vou mostrar para vocês as entradas que eu fiz. Então, se fosse para considerar um cenário de maior probabilidade, eu consideraria que o mercado talvez se consolide aqui nessa região, tá? E uma segunda probabilidade, ele testar essa mínima. E por último, tentar reverter após a barra do dia de hoje, tá? Essa probabilidade caiu um pouco. Ela estava com chance de 40% de reversão e agora ela começa a cair, tá? Porque a barra é muito forte. Temos um amplo volume. Quando a gente olha lá para o gráfico semanal, deixamos uma barrinha ignorada, perdemos a mínima da semana passada. Tá, mas viemos de uma perna, ó, várias semanas consecutivas, uma barra verde, não rompeu a máxima e perdeu a mínima, tá? O que implica talvez um teste por aqui. Muito bem, então no gráfico de 60 minutos tínhamos esse canal, ele está querendo dobrar para baixo, chegamos aqui nessa região de fechamento, muito próximo à abertura dessa barra, talvez o último nível aqui de Fibo de toda essa movimentação aqui para cima, ó, perto do último nível, no 23, aqui, tá? Que representa aí 76,4 de toda a retração, uma retração muito profunda, tá? Quando o mercado faz isso, pode ser que ele comece a se consolidar, porque temos uma perna ampla de alta, uma perna ampla de baixa, e talvez ele entre numa fase de consolidação, talvez triangulação, talvez compressão do preço, o que o Brooks chama de breakout mode, tá? Que seria o mercado pronto para romper para algum lado. Normalmente, quando ele vem de uma tendência de baixa, a gente já sabe muito bem qual que é a maior chance dele romper, para qual lado. Beleza, então vamos lá para o gráfico de 5 minutos, tá? Falar um pouco dessas entradas, falar um pouco aqui a respeito da manhã do dia de hoje. Entregamos uma ampla barra logo no período da manhã. A ampla barra ela significa duas coisas, tá? Ela pode significar duas coisas. Vou escrever aqui para vocês. Uma ampla barra, tá? Uma ampla barra ela tem que saltar os olhos, como essa barra aqui, ó. Essa barra, opa, vermelho não. Essa barra ainda você fica, será que é uma barra elefante? Será que ela é uma ampla barra mesmo? Maior do que as demais? Essas aqui são parecidas e tal. Sim, ela é uma ampla barra. Pegando todas essas barras anteriores aqui, você percebe claramente que essa barra ela é maior, certo? Então, muito bem. Então, a ampla barra ela pode significar duas coisas, tá? Vou escrever aqui. A volatilidade aumentou, tá? Então, você tem que observar as próximas barras se também são amplas,
Se forem amplas, cuidado, que o mercado está chacoalhando, a volatilidade aumentou, você tem que ficar de fora desse tipo de movimento. Agora, uma ampla barra que não tem uma sequência de barras amplas para outra ponta, indica uma probabilidade maior da continuação a favor da direção da barra, certo? Então, a ampla barra que não tem uma continuidade, ela indica uma possibilidade de continuação dela. Então, a gente percebe que em sequência não vem um movimento muito forte, comprador, vem um movimento difícil. Olha só como entra a pressão de venda. Aqui, aqui, até que ele busca a média de 20 períodos. E aqui na média de 20 períodos, ele mal chega na abertura e já começa a deixar sombra superior. Tá? Sem falar das médias de 200 que está flat, ainda servindo de resistência para o preço, sem falar da média que está caindo, seguindo o mesmo comportamento aqui do dia anterior, seguido de uma barra forte também. Tá? Então o mais interessante seria se posicionar aqui em cima, porque você está diante de uma lateralização. Ó, é uma lateralização, pode ser traçada assim ou assim, tá? Em forma de triângulo, e aqui é o topo da lateralização, o terço superior, beleza? Então aqui sim a gente tem entradas interessantes, tá? Por exemplo, essa daqui, após contabilizar aqui, por exemplo, uma wedge, tá vendo? Uma cunha ascendente, perdeu essa mínima, no mínimo ele vem testar essas mínimas que foi o início da cunha ascendente. Então isso é price action, isso é interessante vocês estudarem, tá? Observem essas formações nas barras, isso também ajuda muito você a tomar os gatilhos de entrada, beleza? Nem estava vendo o mercado nesse horário aqui, acabou dando essa entrada, não vi acontecer, fui ver o mercado depois que já estava formado, já estava inclusive perdendo essa região. Na verdade, fui ver o mercado por aqui, ó, na hora que eu estava comentando com vocês lá no Instagram, para quem me acompanha, tá? O mercado ele acaba perdendo essas mínimas, testa por baixo e aqui deixa novamente uma ampla barra, mesmo conceito daqui. Tem uma grande chance de continuação. Quando não é continuação, é quando é uma exaustão. Podia ser uma exaustão aqui? Podia, mas o que acontece? Pressão, pavios superiores, tá? Quando é uma... Deixa eu ver se eu enxergo aqui uma exaustão. Ó, aqui pode ser que tivemos um movimento de exaustão. A próxima barra, ela faz uma reversão de duas barras, fecha acima dos 50% dessa barra que teve um alto volume financeiro, tá? Com decisão de mercado. A próxima barra rapidamente já rompe, faz uma retração rasa dentro da própria barra e já rompe, tá? Isso daqui é característica de uma possível exaustão, tá? Aqui não teve esse cenário, aqui teve pavios superiores, ó, as barras seguintes. A gente não vai vender já logo aqui. Alguns traders vendem logo aqui, só que o stop está lá em cima, tá? Como que ele poderia projetar isso daqui? Ele tem que observar que ele não pode colocar um alvo tão longo. Será que tem alguma chance de ele ir duas vezes o alvo dessa barra aqui para baixo? A chance tem, inclusive ele foi, né? Ele foi para cá. Só que você vai aguentar esperar tudo isso de tempo? Então um trader que quer vender e logo sair, ele projeta essa barra aqui para baixo. A probabilidade está ao favor dele, tá? Me perguntaram inclusive hoje lá no Instagram se é sempre alvos 2 para 1 que a gente vai trabalhar, tá? Depende. Se a probabilidade é ao seu favor, como assim? O preço está em tendência, existe uma probabilidade grande dele continuar em tendência, tá? Diria que 70% de continuar nesse cenário aí. Então eu posso trabalhar com alvos de 1 para 1, tá? Mas é sempre que eu vou fazer isso? Não, a não ser que eu só espere esses movimentos, tá? E ainda assim tem que tomar cuidado para a conta fechar durante um determinado período, um longo período. Então trabalhe com alvos maiores. Como eu tenho aqui uma ampla barra e meu stop está aqui em cima, opa, peguei a ferramenta aqui e meu stop está aqui em cima, cerca de 600 pontos, bateu 600 pontos aqui, ó, pulei fora, tá? Ainda mais quando eu vejo essa configuração aqui, ó, rompimento falso para baixo, retornou,
deixou uma espécie aqui de martelinho, aí eu pulo fora, tá? Então, quando a probabilidade está ao seu favor, dá para trabalhar com alvos 1 para 1, principalmente quando você vê que ele está perdendo essa região, tá? Por exemplo, está perdendo essa região, tá? Pode ser que aqui surja novos compradores, visto que esse movimento de alta foi um movimento que veio até aqui em cima, enfim, beleza? Então é isso. Eu acabei não fazendo, tá, a entrada perto da média, como gostaria de ter feito. Acabei pegando o preço aqui no finalzinho. O que eu fiz? Eu esperei ele formular alguma estrutura de mercado, essa correçãozinha rasa e uma boa barra de sinal. Qual que foi a melhor barra de sinal aqui? Poderia ter sido essa? Poderia, tá? O stop está aqui em cima, não foi estopado, mas eu entrei nessa daqui, ó. Tá, o stop estava aqui em cima e aí eu conduzi o trade. Meu alvo ele estava relacionado com o Fibonacci, ele estava no 161,8, não foi completar, tá? Ele acabou indo completar a forma clássica do triângulo, tá? Qual que é a forma clássica? Essa amplitude, solto aqui no rompimento, tá? Então foi mais assertivo, ao 100% e depois um 161,8, foi mais assertivo. Mas eu marquei bobeira que eu poderia apenas ter projetado essa barra aqui, entender que o alvo de 100% já era suficiente, tá? Mas aí ele rompeu em falso. Aonde? Rompeu essa barrinha aqui em falso. Ele vem entregando topos e fundos descendentes dentro das barras. Essa barrinha ela perde a mínima, ainda fecha verde. Aí essa continua e rompe em falso e fecha aqui em cima, tá? Aí foi o suficiente para eu poder zerar o trade com cerca de 350 pontos, se não me engano foi isso, tá? E aí? Aí o mercado faz uma perna de alta muito forte, tá? Aqui, ó. Ainda a gente tem que esperar. O trader poderia ter tomado posição aqui. Opa. Aqui. Eu não acreditei nesse pivô, tá? Não acreditei nesse pivô muito perfeitinho, não. Aqui. Mas o que vocês acham? Ó. Peraí, deixa eu pegar aqui essa ferramenta de retângulo. Ó. Essa barra, ela demonstra lateralização. Tá vendo que o mercado ele foi para baixo com força e voltou para cima com força e fecha aqui dentro da lateralização? É arriscado vender aqui ou comprar aqui de cara. Você pode estar comprando no topo, mas ele faz um pivô de alta dentro da lateralização e fecha aqui em cima, tá? Eu fiz uma entrada de compra aqui e aí eu fui estopado, tá? Meu stop inicial estava aqui, que era o stop correto, mas como o mercado entrega duas barras de tendência na ponta vendedora depois do contexto, eu resolvi sair economizando esse stopzinho aqui, ó. Tá economizando esse stopzinho aqui. Acabou sendo estopado se tivesse mantido o stop aqui. Mas como ele já desconfigurou, isso daqui ele deveria ter continuado, tá? Pelo menos entregado o alvo dessa lateralização aqui para cima, que basicamente seria aqui mais ou menos a média de 200. Não aconteceu. Então tomei o stop. O primeiro stop ficou com um leve gain ainda dessa pequena movimentação, certo? Como é um trade de menor probabilidade, se você opera, eu já falei isso 500 vezes aqui, mas eu vou repetir. Se você opera com 2 contratos, por exemplo, entre com um contrato, se você vê que tem uma chance de fazer isso, tá? Mas prefira não pegar trades de menor probabilidade, trades de reversão. Tá? Aqui eu estava enxergando que o mercado lá no gráfico diário estava tocando no nível de 50% da alta, tinha rompido em falso esse ponto aqui de suporte. Então aqui eu tinha uma probabilidade um pouco, digamos que de 40% do mercado buscar novamente essa região aqui em cima, e não aconteceu, tá? Não aconteceu. E aí o mercado, a tarde inteira, ele passou entregando movimentos, retrações profundas e pivôs de altinha, inclusive, são correções de duas pernas, dando a entender que ia fazer movimentos maiores, tá? Eu não participei desses movimentos, mas eu tomei um segundo stop aqui, ó. O mercado fez isso, não sei se ele foi até aqui, eu não lembro, retraiu, eu entrei, foi alguma coisa assim, tá? Eu acho que eu entrei por aqui, ó, tá? Ou no rompimento dessa própria barra aqui, ó, dessa barra verde, na verdade. Fez um pivôzinho aqui dentro, andou um pouquinho ao meu favor, cerca de 230 pontos, e veio estopar. Como ele veio de uma maneira mais difícil, eu ainda acreditei que poderia
permanecer nessa operação. Ele estopou, o stop estava curto, estava nessa barra mesmo, tá? Eu acreditei que poderia reverter. E aí eu finalizei o dia com um pequeno loss. Pequeno loss, falei, não está de acordo com as configurações que eu estou enxergando, então deixa para lá. Quem vendeu todas as correções profundas que eles estavam fazendo, ó, essa correção profunda, se deu bem, tá? Depois ele entrou num canalzinho estreito e ficou até agora, até o final do dia, ó. Então é isso, pessoal. Depois que ele entra num canalzinho estreito e ainda perdeu com eficiência isso daqui, ó, essa mínima, ó, ele ainda até dá a entender que vai reverter aqui, ó, esse ponto aqui, uma barra pequena, uma barra que fecha próximo à máxima, mas preferencialmente teria que ser uma barra que fizesse isso daqui, saísse dessa região, tá? Dessa região de doji, pavio, enfim, para testar novamente isso daqui, ó. Ficar numa espécie de retângulo aqui. Talvez chamaria mais compradores se isso tivesse acontecido. Como não aconteceu, acabou perdendo a mínima, tá? Olha como ele faz pullback por baixo dessas mínimas do dia, entrega essa barra que foi uma barra ótima de tendência, essa daqui, ó. Tá? Já não estava mais operando, já fui fazer outras coisas para minha esposa, mas essa barra aqui foi interessante, tá? Na verdade aqui eu já estava respondendo stories lá no Instagram para quem estava perguntando lá, tá? E agora no final da tarde acabei fazendo outras coisas. E aí aqui entrou num canalzinho estreito, poderia usar como alvo Fibonacci na movimentação, que frustrou os compradores, um deles foi eu. Primeiro alvo 618, segundo alvo 100%. Normalmente quando é movimento assim espelhado ele vem buscar o 100%. Certo, pessoal? Então é isso. Não dá para tentar comprar aqui diante dessas movimentaçõezinhas. Se você tinha 40% no movimento como este, de reverter, aqui você não tem não mais do que, sei lá, 20, 25% de chance de reverter e olha lá, tá? É até menos. Então isso daqui não dá para apostar contra, tá? Na verdade qualquer movimentozinho desses daqui, ó, são motivos de venda, motivos de venda, motivos de venda e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desta análise, tá? Espero que vocês estudem bastante e desejo a todos... amanhã tem análise ainda, eu ia falar um ótimo final de semana, mas amanhã ainda tem análise, beleza? Então é isso, bons estudos a todos e até a próxima.